Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos o templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a Ó Senhor. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavra. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavra. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O que a palavra nos fala hoje, nesse dia que estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor? Jesus está nesse contexto. Os judeus estavam preparando para a Páscoa, a maior festa que eles celebravam. E era comum, no tempo de Jesus, o culto a Deus a partir de sacrifícios, a partir de derramamento de sangue. Era muito comum. Eles acreditavam que só era possível prestar culto a Deus se houvesse derramamento de sangue. E pegavam animais, sacrificavam bois, ovelhas, e as pessoas que tinham menos recurso financeiro pegavam pombos e ofereciam. Como Nossa Senhora, que quando o menino Jesus nasceu, ela levou pombos para serem sacrificados no templo. Era comum. Tanto que na celebração da Páscoa, todas as famílias eram obrigadas a voltarem a Jerusalém, escolherem um cordeiro sem defeito, levava no templo, o sacerdote colocava
aquela ovelha sobre o altar, imolava. E foi nesta hora que Jesus morreu na cruz. O horário que era imolado as ovelhas no templo, e sacrificavam aquelas ovelhas, tiravam uma parte, ofereciam ao sacerdote, outra parte era queimada no templo, e outra parte os sacerdotes entregavam para a família voltar com ela para casa, para celebrar a Páscoa. E ali eles sentavam e celebravam a Páscoa, como uma festa perpétua dada por Deus, instituída por Deus, recordando o tempo que o povo saiu da terra da escravidão, quando Deus tirou o povo a pé enxuto, libertando do jugo do faraó. O povo passou pelo mar, o mar abriu e Deus disse: esta será uma data que deve ser recordada enquanto houver humanidade na face da terra. De geração em geração vocês celebrarão essa data, para que nunca esqueçam aquilo que o Senhor fez por vocês, pelos seus filhos, pelos seus pais, para que nunca o esqueçam. E eles celebravam então, todos os anos, a Páscoa. Ofereciam um cordeiro, macho, sem defeito, sacrificavam, utilizavam sangue. Mas de onde vem isso? Porque o derramamento de sangue era comum desde o Antigo Testamento. O primeiro culto feito a Deus na Sagrada Escritura nos fala que foi feito por Abel, filho de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, mas do seu ventre veio um temente a Deus. Abel, aquele que obedecia a Deus, diferente de Caim. Caim cuidava da terra, plantava, vivia daquilo que a terra produzia. Abel não. Abel cuidava de ovelhas, de animais. E eles sempre tinham o hábito de oferecer a Deus aquilo que de melhor eles tinham. É o que nós chamamos de dízimo. Uma parte que eu não dou, eu devolvo, porque veio das mãos de Deus. Uma parte que eu tiro e entrego para Deus. E não é aquilo que sobra, a melhor parte. Caim ofereceu aquilo que sobrou. Abel pegou a melhor ovelha que tinha, a mais bonita, a mais forte, e sacrificou a Deus. E aquilo agradou o coração de Deus. E Deus olhou agradável para a oferta, para o sacrifício de Abel. E aí começa todo um culto a Deus a partir de sacrifícios, a partir de derramamento de sangue, a partir de animais que eram ofertados a Deus, as alianças que Deus fazia com o povo. Aí vem os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Noé, e todos os grandes homens da Sagrada Escritura tinham o hábito de oferecer sacrifícios, de fazer aliança, de prestar culto, de fazer promessas diante de Deus, a partir de animais que eram sacrificados. Era comum isso. O povo, para pedir o perdão dos pecados, o sacerdote uma vez por ano no templo entrava e oferecia a Deus um sacrifício, pegava o sangue daquele animal, aspergia o templo e pegava uma parte daquele sangue e aspergia o povo. Ainda bem que Jesus mudou isso tudo, né? Já pensou? Aspergia o povo com sangue. A aliança que Deus fez com o povo quando Moisés desceu do alto do monte e entregou as alianças, foi derramado ali sangue de um animal e aspergiu ali as tábuas da aliança, e foi aspergido também o povo. Era comum o sacrifício de animais. Eles tinham esse hábito. E como o povo andava longas distâncias para ir até o templo, eu quero o templo, o lugar para o povo que era a morada de Deus, o lugar sagrado, onde eles tinham um preceito divino, uma obrigação, de uma vez por ano, aonde eles morassem não importava, eles tinham que sair uma vez por ano de onde estavam, fazer as suas caravanas, as suas romarias, suas peregrinações, e ir no templo uma vez por ano, prestar culto a Deus.
rezar, se colocar diante da presença de Deus. O templo que foi construído por Salomão, que foi visto por Davi, que Deus pediu: eu quero habitar no meio do povo, eu quero que construa um templo à semelhança daquilo que eu vou te mostrar, para que o povo possa vir me buscar, rezar, se colocar diante da minha presença, e tudo que eles pedirem aqui eu vou escutar. O lugar aonde Ana rasgou o seu coração e conseguiu, pela bênção de Eli, um sacerdote que ali estava, a graça de ser mãe, mesmo sendo estéril. E veio Samuel, que depois vai viver no templo. O lugar aonde João Batista vai ser anunciado, onde o seu pai, rezando, oferecendo sacrifícios, imolando animais, porque estava preparando a Páscoa, onde ele oferecia também incensos no altar. Gabriel aparece dentro do Santo dos Santos, que era um lugar onde ninguém podia entrar. Somente uma vez por ano um sacerdote entrava, o sumo sacerdote daquele ano, e ali ele oferecia a Deus sacrifícios, e ali o anjo Gabriel apareceu. O lugar aonde os homens de Deus recorriam para rezar, um lugar sagrado que era símbolo, sinal, prefiguração do paraíso que foi perdido, do lugar aonde Deus falava, e Deus falava com o homem face a face, e que o homem rompeu a comunhão pelo pecado de Adão e Eva, mas que Deus concedeu a graça de um lugar aonde o homem pudesse ir, e ali Deus iria escutá-lo. Que antigamente era a partir de tendas, quando o povo era nômade, cada hora estava num lugar, havia a tenda sagrada, aonde ficava a arca da aliança, os mandamentos, e ali a nuvem, a glória de Deus descia quando os homens de Deus, aqueles que conduziam o povo, Noé, Moisés, Josué, entravam na tenda, a glória de Deus descia naquele lugar, e ali Deus falava, Deus mostrava, Deus orientava para a guerra, Deus ensinava, Deus mostrava aquilo que estava certo, aquilo que estava errado. Um lugar onde Deus quis habitar, um lugar onde Deus quis estar. E depois Deus mostra a Davi que queria um templo. Davi entra para o seu palácio, e quando ele vai dormir, ele não consegue, porque ele pensou: eu tenho um palácio, e a arca da aliança não tem um lugar, está debaixo de uma tenda. Senhor, me concede a graça de construir um lugar sagrado para a tua habitação, porque a arca da aliança era símbolo e sinal da presença de Deus. Quando o povo caminhava com a arca da aliança, a vitória era dada. Quando eles entravam diante de um povo que queria lutar com eles, se eles estavam com a arca da aliança, Deus dava vitória. Ninguém era capaz de suportar o povo de Deus quando eles carregavam a arca da aliança. Quando roubaram a arca da aliança e levaram embora, todo aquele povo inimigo adoeceu e começou a morrer, até que eles devolveram a arca da aliança. E ali Deus mostrava que no lugar sagrado, na presença da arca da aliança, eles teriam todas as graças e a vitória de Deus, pela presença de Deus, que se fazia na arca que portava o cajado de Moisés e os mandamentos. Ali Deus falava, ali Deus se manifestava. Até que Davi, com desejo de construir um santuário, Deus o mostrou em visão. Mas quem construiu o templo em Jerusalém foi o seu filho, Salomão. Com a sua sabedoria, ele foi construindo, e ali o povo ia todos os anos rezar. Jesus ia. A palavra nos fala que quando Jesus era uma criança, ele foi com sua mãe, tanto que ele se perdeu. Nossa Senhora perdeu Jesus no templo durante 3 dias. Era gente que entrava, gente que saía. Tipo o templo de Aparecida do Norte, todo mundo já foi num grande santuário, né? Naquele estilo, gente entrando, gente saindo, só que não era tudo bonitinho como a gente vê lá, arrumadinho, cheiroso. Era animal entrando, sacrificando, sangue sendo derramado, entrando com o animal, saindo com o animal. E o povo tinha obrigação, preceito de oferecer sacrifícios. Aí surgem os cambistas, aqueles que vão trocar moedas,
aqueles que vão vender, que vão fazer do templo um lugar de comércio, que vão levar animais para que as pessoas pudessem comprar, para que não precisasse de levar mais, percorrer dias e dias carregando algum animal, mas que quando eles chegassem, eles pudessem comprar dentro do templo um animal para ser sacrificado. Esse é o contexto que Jesus encontra. E Jesus, quando entra dentro do templo, lugar sagrado, lugar que Deus manifestou sim, lugar que Deus falava sim, lugar que Deus agia sim, lugar que Deus pediu para que fosse construído. Jesus entra, vê aquilo tudo, sai, fala nada. Jesus manso e humilde de coração, pega 2 cordas, 3, e faz uma trança, vai fazer um chicote. Não é pequeno não. Jesus manso e humilde de, parece contrário a pessoa de Jesus, manso, piedoso, bondoso, meu Jesus amoroso, piedoso, cháguas de amor aos teus pés venho, doce, amado, misericordioso do meu coração. Sai diante daquilo que ele vê no templo e faz um chicote de cordas. Ele não agiu por instinto, ele não agiu por impulso. A palavra fala que ele construiu, houve um tempo para aquilo. Ele não viu e agiu de imediato. Ele construiu, edificou ali um chicote, entrou dentro do templo. E nem parecia o Jesus manso e humilde de coração. Tem vezes que a mãe e o pai, a gente às vezes faz isso, né? Nossa, você ficou doido? Mas tem hora que tem que fazer isso mesmo. Tem hora que se a gente jogar as mesas para cima, a gente não resolve. Tem hora que se a gente não jogar a mesa para cima, o outro não escuta. Tem hora que se a gente não jogar a mesa por cima, o coração do outro não se abre para aquilo que precisa. E eu não deixo de ser manso e humilde de coração. A gente não tem que ser bobo. A gente tem que viver na verdade de Deus. A verdade precisa prevalecer em qualquer situação. E Jesus, quando entra, os discípulos assustaram. Todo mundo assustou. Jesus entrou, pegou aquele chicote, lugar de oração, templo, lugar sagrado, e começou a dar chicotada para todo lado. Pegou a mesa e virou. Pegou as cadeiras e julgava, soltava os animais, deixava sair, mandava sair, pegou aquele dinheiro todo e jogou fora. Imagina entre uma pessoa que agora na igreja começa a fazer isso. Vocês vão falar que ela está o quê? Louca. Tem mulher que se não fizer isso, o marido não vai ouvir. Tem namorada que se não fizer isso, o namorado não vai mudar de vida. Tem mãe que se não fizer isso, o filho vai permanecer na mesma situação. Tem momento que eu vou precisar dar passos mais intensos na verdade. Só que quando Jesus fez isso, ele não deu chicotada em ninguém não. Ele não agrediu ninguém não. Ele chamou a atenção para si porque ele estava dizendo: eu vou trazer algo novo. Vocês não são capazes de compreender aquilo que eu vou dizer para vocês agora, mas eu vou trazer algo novo. O modo de cultuar a Deus, o modo de prestar culto a Deus não será mais desse modo, não será mais a partir de sangue de animais. Oferece sacrifício, mas o sacrifício é da pessoa, não o sacrifício é do bicho que está sendo morto. É muito fácil oferecer sacrifícios assim. Eu vou oferecer um bode, um touro, um bicho, um elefante, seja o que for. O sacrifício não é meu não. Não tem meu sacrifício ali. O sacrifício é do bicho que eu estou matando, o sangue é dele que eu estou derramando. Jesus então solta tudo aquilo na frente dos doutores da lei. E os doutores da lei começam a questionar Jesus: quem é você para fazer isso aqui no templo? Quem é você para fazer isso nesse lugar sagrado que foi edificado durante anos? O lugar onde Deus falou, o lugar onde Deus agiu, o lugar onde Deus manifestou, onde os nossos pais há anos vêm rezar. Quem é você para fazer isso? E Jesus disse: destruir esse templo, eu vou levantá-lo em 3 dias.
Jesus não falava mais do templo físico. Ele já anunciava aquilo que ele iria fazer. O lugar da presença de Deus não seria mais um lugar físico somente. Ele seria a expressão, ele é a expressão do como o homem vai agora prestar culto a Deus. Ele agora é o sacrifício, ele agora é a oferenda, ele agora é o altar, ele agora é o templo aonde o homem vai conseguir entrar em comunhão e prestar culto verdadeiro a Deus. Jesus vai trazendo uma realidade completamente nova. E ele precisava fazer aquilo para que as pessoas pudessem conhecer. Ele estava anunciando algo que iria acontecer. E ele disse destruir esse templo. Só que ele falava o templo do seu corpo. O culto que prestamos a Deus Pai agora é na pessoa de Jesus. Por meio dele, nele, com ele, para ele. Ele é o sacerdote, ele é o altar, ele é o sacrifício, ele é a oferenda, ele é o templo. É o seu sangue agora que será derramado uma única vez e por todas, por toda a humanidade. A segunda, eterna, nova e única aliança que Deus faz. Por isso que quando Jesus vai ser morto na cruz, é o horário em que os sacerdotes imolavam os cordeiros. Por isso João Batista, quando vai olhar para Jesus no início da sua missão, vai dizer, quando viu o Espírito Santo descer sobre ele, quando viu Jesus caminhando, eis o quê? Cordeiro de Deus. Já no início da sua missão, João Batista vê o sacrifício que Jesus teria de fazer, de derramar o seu sangue, como cordeiro, que ele iria ressignificar tudo, ele iria mudar tudo. E as pessoas naquela época acreditavam que os seus sacrifícios exteriores iriam agradar o coração de Deus. E Deus vai dizer, eu não quero sangue de touro, de ovelhas, de bodes, de cabritos. Agrada-me o sacrifício de um coração arrependido, uma vida mudada, uma vida transformada. Aquele que permanece diante de mim, na minha palavra, é mais do que carregar externamente a arca da aliança, é mais do que um lugar exterior, aonde Deus quer falar em cada um de nós. Nós somos portadores agora da graça de Deus, vós sois templos vivos da presença de Deus, vai nos ensinar São Paulo. Esse templo que antes era cultuado como a presença e o lugar da manifestação de Deus, o lugar que Deus quer se manifestar agora, é cada coração humano, aonde Ele quer falar, aonde Ele quer agir. E quando o povo da antiga aliança tinha a arca da aliança, o lugar sagrado, o lugar da manifestação de Deus, que era um lugar fechado, como a capela do Santíssimo que temos em todas as igrejas, um lugar que ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus, seu coração foi aberto pela lança, havia um véu que tampava a entrada do Santo dos Santos. Naquele momento que o seu coração foi aberto, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Qual o sentido disso? Aquilo que separava o lugar mais sagrado, aonde só uma pessoa podia entrar de tempo em tempo, uma vez por ano, o véu do templo se rasgou. O coração de Jesus foi aberto. O homem agora tem acesso a esse lugar sagrado. Esse lugar que só uma pessoa poderia entrar. O lugar da manifestação de Deus, o lugar da aliança de Deus, o lugar onde estavam as tábuas da aliança, o lugar onde Deus falava, o lugar onde Zacarias ouviu o anjo Gabriel anunciando um tempo novo, a vinda daquele que iria preparar o caminho do Senhor. O lugar onde os profetas, onde as pessoas do Antigo Testamento se dobravam e colocavam em oração. Esse lugar agora não será um lugar exterior, mas será o lugar onde Deus quer habitar, falar e agir, que é cada alma humana. Aí entra a primeira leitura, quando Deus vai mostrar o modo como Ele vai agir, o modo como nós vamos fazer a experiência do tocar de Deus, do manifestar de Deus, o modo como nós vamos fazer a experiência de entrar nesse lugar sagrado, de ver Deus agindo em nosso favor, de ver Deus fazer em nosso favor.
quando as tábuas da aliança não estão no lugar externo, quando a palavra de Deus não está em cima da minha estante ou do lado da minha cama, mas quando a palavra de Deus está guardada na minha alma, quando eu me torno um santo dos santos, um lugar sagrado onde Deus encontra um ambiente propício para fazer, para falar, para agir, quando a palavra se torna carne na minha vida. Por isso os mandamentos na palavra de hoje: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não colocar ninguém no lugar de Deus, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem a filha. E muitas vezes as pessoas hoje vivem essa idolatria. Perdeu alguém que ama tanto, perdeu um relacionamento, marido foi embora, a esposa foi embora. Padre, eu quero morrer. Precisa de uma chicotada boa de Jesus. Se eu quero morrer pelo outro, é sinal de que minha vida não tem mais valor. O outro está sendo um Deus na minha vida, e ele não é. Ele pode ser uma parte, uma pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu quero junto, mas ele não é a razão única da minha vida. As pessoas às vezes esquecem que tem outras pessoas do lado. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem avô, tem avó. Não colocarás outros deuses no meu lugar. Às vezes a gente acha que é só outras realidades espirituais, adorar outras coisas, procurar alguma coisa de cunho religioso. Não. Às vezes eu coloco um cargo no lugar de Deus. Às vezes eu coloco algo que eu tenho no lugar de Deus, uma pessoa no lugar de Deus. Ah, se eu não tiver aquilo, eu não consigo ser feliz. Não é aquilo que vai me fazer feliz. Não é a conquista de algo que vai me fazer feliz, é Deus que me faz feliz. Pode me faltar tudo, se eu estou na presença dEle, mesmo na falta, mesmo na ausência, eu sou feliz. Porque a felicidade não é aquisição de coisas exteriores, é um estado de alma, não é nem sentimento. É um estado de alma que é dado àqueles que estão com Deus no seu devido lugar. Não prostrarás diante desses deuses, nem lhe prestarás culto. Pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, mas uso de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. E que guardam os meus mandamentos. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia do Senhor. Trabalharás durante 6 dias, farás todos os teus trabalhos, mas o dia do Senhor dedica a Ele. Não fará trabalho algum, nem você, nem seu filho, nem teu servo, nem teu gado. Por que Deus dá esse mandamento? Tem pessoas que se tornam escravas do próprio trabalho, se tornam presas, se tornam gananciosas, se tornam presas pelo resultado daquilo que vão fazendo, e chegam no final da vida, não conseguem viver, porque estão presas. Existe até uma doença agora, né? Psicológica, de pessoas que durante a vida viveram uma ganância tão grande e acabam vivendo uma doença chamada juntadora, acumuladora. Pessoa que surta e sai juntando tudo, colocando tudo dentro de casa, tudo que vê na rua, tudo junta, pega tudo, vai juntando. Sinal de se apegar às coisas do mundo. Eu preciso trabalhar sim, mas eu preciso ter tempo para mim, ter tempo para minha família, ter tempo para os meus. A vida da gente passa tão rápido, e às vezes a gente vai acumulando, juntando. Eu preciso, Pai, ter algo que me dá um pouco de tranquilidade. Preciso sim, mas quem me dá tranquilidade é Deus. E Ele faz prover o necessário, cada momento que eu preciso. E Ele me faz colher onde eu não plantei, juntar onde eu não semeei. Infeliz daquele que acredita que só com o trabalho de suas mãos ele consegue o necessário para a sua vida. Vai viver a vida inteira disso, enquanto Deus concede até enquanto dorme
aquele que coloca nele a sua confiança. Santificar o dia do Senhor significa: eu preciso ter tempo para Deus. Eu preciso ter tempo e voltar para Deus. Porque o Senhor fez 6 dias no céu, mas no 7º Ele descansou, abençoou e santificou. Honra o teu pai e tua mãe, e serás feliz e viverás longos dias na terra. Olha, prosperidade, felicidade associada a honrar, estar junto, amar, respeitar, escutar. Tem filho que quer ser pai, tem filho que quer ser mãe, não escuta, assume o lugar do outro. Eu preciso respeitar e saber o meu lugar de filho. Mesmo que às vezes eu não concorde com algumas coisas, eu preciso silenciar, eu preciso obedecer, eu preciso estar junto, eu preciso acompanhar, saber como que está, como é que está a saúde, como é que está a vida, onde que está. Não posso só chegar no dia do pai, da mãe e dar um presente, não. Pai e mãe quer presente, não. Pai e mãe quer presença. Pai e mãe quer presença, só isso. Não precisa nem de presente, se quiser dar presente pode dar, que agradece, né? Mas é presença, escutar, ouvir, saber como é que está, tirar um tempo para escutar, mesmo com a vida corrida. Não matarás, não é matar com a mão, Deus que nos livre disso, né? Mas às vezes a gente não mata fisicamente, mas a gente mata o outro dentro da gente, mata a dignidade do outro, falando do outro, se achando que tem um direito de poder falar do outro, mata a imagem do outro na visão dos outros, vai criando rótulos. O matar é mais do que físico. Tem pessoas que não conseguem nem recordar do outro mais, não quer ver. Aquela pessoa para mim morreu. Quando eu faço isso, eu estou sepultando aquela pessoa dentro da minha alma, e aquela pessoa viva vai se movimentar dentro da minha alma de algum modo, vai gerar algo dentro de mim. Eu preciso libertar o meu coração de todas essas pessoas que eu vou sepultando dentro de mim mesmo, pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelas palavras, pelas situações, pelos relacionamentos que foram quebrados ao longo do caminho. Não matarás. Outra palavra e mandamento tão necessário: não cometerás adultério, pecado mortal. Não aceitar entrar num relacionamento que já existe, não aceitar ser uma outra pessoa. Padre, mas eu estou sozinho, permaneça sozinho, criatura. É melhor ficar só e alcançar o reino dos céus do que mendigar sentimento de alguém e permitir um segundo lugar na vida, destruir um casamento, uma família. Eu não posso me submeter a essa situação na vida. Esse não é o lugar que Deus quer para mim, não é o lugar da minha vida. Em vão, qualquer felicidade fora do seu casamento, qualquer realização pode te dar um prazer exterior, mas depois vem uma consequência maior na sua vida. Uma falta de alegria, um vazio interior, uma perda de sentido. Às vezes a gente tem tudo para ser feliz e a gente fica procurando fora. Tem a esposa que como se tivesse ganhado na loteria e fica olhando a esposa dos outros, marido dos outros. Você tem tudo para ser feliz. Voltar o seu olhar, o seu coração para a pessoa que Deus te deu. E o adultério não é só físico não, Deus que nos livre disso. Isso é pecado mortal diante de Deus. Existe hoje tão comum e tão difundido o adultério virtual, a pornografia no celular, entrar num relacionamento de outra pessoa como se nada, se isso fosse normal. E tem gente que ainda leva isso para o leito conjugal, cerrado diante de Deus. É sua esposa, sua mulher. Fotos, imagens, conversas, olhares, pensamentos. O adultério não é só físico. Jesus vai dizer: se o teu olho te levou a pecar, arranca. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia dizer: se o seu celular te levou a pecar, arranca a sua mão e quebra o celular. Outro dia uma mulher me disse: padre, eu não sei o que fazer. Descobri uma traição virtual do meu marido no celular, o que eu faço?
Deixa o celular dele cair no vaso. Fala, ó, caiu, fui limpar. E eu já atendi uma que quebrou o celular na frente do marido. Pisou, pulou, pegou o celular e depois jogou ainda na parede. Eu falei, isso? O homem ficou assustado. O padre, a mulher surtou. Então assim, Ló tinha que surtar. Se não surtar, você não muda de vida. Igual Jesus fez o chicote hoje. Não respeitar. Às vezes a esposa que está dentro de casa, morrendo para cuidar da família, se esforçando, se dedicando, se desgastando. Rapaz, mas é só uma conversa. Aí entra no Facebook, entra no Instagram, vai mandando mensagem, trocando. E a mulher está lá em casa sozinha, cuidando da casa, arrumando. Entra dentro de casa, em vez de estar com a esposa, com os filhos, está mandando mensagem, entrando, batendo papo. Aí cria até um pseudônimo, uma imagem falsa, né? Eu sou solteiro, tenho 19 anos, está com 50 anos de idade. Pega uma foto de um rapazinho, jovenzinho, sou eu. Aí vai conversando, vai criando cumplicidade, até o momento que fala, não, agora eu vou abrir a câmera. Aí parece a pessoa, nossa senhora. Aí já criou cumplicidade, vai aceitando. Até o momento de falar, não, eu sou casado. Ah, já é, não sabia. Nem eu também tenho uma coisa para te dizer, eu também sou casado. Olha que falta de cor os dois. Falta da mulher pegar o computador e quebrar mesmo na frente. Jogar fora, jogar no lixo. Às vezes a mulher está dentro de casa, o marido está lá na internet. Existe um elemento que chama tesoura. Corta o fio do celular, o fio da internet. Brincadeira, viu, gente? Mas tem hora que dá vontade de fazer isso mesmo. Que a ficha parece que não cai. O casamento está sendo levado. A família está sendo roubada. A teia está sendo meticulosamente tecida. E vai sendo pego. Não, eu quero descansar, eu tenho o meu direito de descansar. Eu tenho o meu direito do meu lazer, de ter o meu tempo para mim, eu trabalho o dia inteiro. Você não tem o direito de trair sua família, sua esposa, seus filhos. Ah, padre, eu não vou fazer nada. De início não vai nada mesmo não. O demônio não te oferece tudo de uma vez. É aos poucos. É uma conversa. É um elogio, é uma cumplicidade, é uma história que vai se criando, é uma partilha de um sofrimento, é uma partilha de uma dificuldade, e os laços vão sendo criados, a teia vai sendo meticulosamente tecida, quando a sua você só precisa de um momento, e o ato é concebido. Não cometerás adultério, não furtarás. Aquilo que é meu, aquilo que não é meu, não é meu. Eu não posso consentir nem a menor coisa daquilo que não é meu comigo, da minha casa, junto dos meus filhos. Não levantarás falso testemunho, não cobiçarás casa, mulher, escravo, escrava, boi, jumento, coisas do outro. Esse mandamento não é só cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, a casa do outro, o ministério do outro, o carro que o outro tem, o cargo que o outro ocupa. Quando Deus dá esses mandamentos, é para nos ensinar que quando eu vivo essas palavras, quando eu faço essas palavras se tornarem presença de Deus na minha vida, aquilo que é vontade de Deus na minha vida vai se cumprir. Muitas vezes eu não vejo retorno por aquilo que eu faço, porque as palavras de Deus estão longe de mim, longe do meu coração. Vive a palavra de Deus, se mantém na palavra de Deus e você terá êxito em tudo. Deus vai dizer a Josué que vai fazer as maiores batalhas para se chegar à terra prometida. Ser forte e corajoso. Só uma coisa eu te peço: medita na lei do Senhor Deus e grava essas palavras e vive ela todos os dias de sua vida. Eu vou te honrar onde você estiver, eu vou te justificar, eu vou fazer prosperar o trabalho de suas mãos, eu vou honrar você, os seus filhos até a 1000ª geração. Eu vou ser fiel no teu caminho, tudo que você fizer vai prosperar. Mas permanece na minha palavra, e os teus sonhos, os teus projetos serão os meus sonhos e os meus projetos. Depois você vai ler em casa, livro de Josué, 1º capítulo, somente, aonde Deus promete presença, bênção, a partir do momento que nós vimos a palavra. É isso que Jesus vai mostrar.
Se eu permaneço na palavra, eu vou honrar a Deus, eu vou prestar um culto verdadeiro a Deus, mais do que os sacrifícios exteriores, mais do que o jejum, mais do que a oração. Agrada o coração de Deus, um coração que se encarna na palavra de Deus, aonde Jesus se faz carne, se faz vida naquela vida. Peçamos ao Senhor que Ele nos ensine a viver e compreender o sentido dessa palavra. Ele que vem dar chicotado para todo lado e mostrar que o culto a Deus não é mais algo exterior. O culto agradável a Deus é uma vida vivida na sua palavra. Esse é agradável ao coração de Deus. Esses verão os seus sonhos e os sonhos de Deus se cumprirem. Eu quero, Senhor, conhecer os teus sonhos. Eu quero viver na tua presença. A vida na palavra de Deus é o maior culto que podemos prestar a Deus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos, Jesus. Não os meus, mas os teus planos. Quero conhecer teus planos. Tua vontade, Senhor. Tua palavra, tua lei. Os passos que dei sem você só me levaram a só fracassar. me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. E o tanto que eu já chorei. Quero conhecer teus planos, Jesus, tua vontade, a tua palavra, Senhor. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada consigo, nada posso, nada alcanço, Jesus. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos, Senhor. Os meus passos são teus. Meu próximo minuto. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe. dou minha mão para ti. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Coloca a mão no seu coração, reza com Pai. Senhor Jesus, eu quero viver na tua palavra, na tua palavra, na tua verdade. na tua verdade. Dai-me a graça, Senhor, Dá-me a graça, de Senhor, com a minha vida de com a minha prestar vida, um culto verdadeiro, prestar culto verdadeiro, mais do que os sacrifícios mais do que os sacrifícios exteriores, exteriores, viver na tua palavra, viver na tua fazer palavra, com que a tua palavra fazer com que a tua palavra se torne vida se torne vida na minha na vida. minha vida. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. O meu próximo, Se não for assim, se não for assim, não me deixe. não me deixe. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Dou minha mão para Fecho os olhos ti. e confio em ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva. Leva-me, Senhor.